Pessoal, bem-vindos a mais um Talkenização, o podcast da LIC que sai toda terça-feira às 18 horas. E se você está aí nos escutando, nos assistindo, não esqueça de deixar o seu like em qualquer plataforma de áudio que a gente tiver, porque a gente está em todas. Então, se você está via Deezer, via Spotify, via YouTube, só deixar seu like, se inscrever no canal da LIC aí no YouTube, porque a gente está aí toda terça-feira trazendo conteúdo maravilhoso para vocês. E dessa vez a gente vai ter um convidado muito especial. Vou chamar aqui o Davi. E Davi, para iniciar aqui a nossa conversa, eu queria que tu se apresentasse um pouco, dissesse como que tu começou nesse mercado que tu tá hoje. Claro, Bruna. Primeiro queria dar uma boa tarde pro pessoal, para os ouvintes do Tokenização, que eu sei que são ouvintes fiéis aí, sempre acompanham o programa, tive a oportunidade de acompanhar também vários programas do Tokenização. Eu trabalhei, Bruna, o meu background ele é de mercado financeiro, então eu trabalhei mais de 16 anos no mercado financeiro em pouquíssimas instituições. Trabalhei basicamente no Itaú, no Credit Suisse, né, CSHG na verdade, Credit Suisse Hedging Grifo. E do Credit Suisse eu fui convidado logo quando teve o spin-off, antes, na verdade, do spin-off da Verde Asset, que é uma asset bem expressiva no mercado nacional. Então eu recebi um convite deles, aceitei. Trabalhei 5 anos, então, na Verde Asset. Depois da Verde Asset eu saí, eu tirei meio que um ano sabático, porque acabou coincidindo com a pandemia, né, aquela loucura. Eu fiquei um ano fora meio que de tudo. Acabei voltando para o Itaú BBA, trabalhei um tempo no middle office do Itaú BBA. Do Itaú BBA, aí foi tudo acontecendo, tudo muito rápido, assim. Esse período que eu fiquei de fora foi quando eu comecei a ter mais contato, um contato mais intensivo com o cripto, né? Li o meu primeiro white paper de cabo a rabo, que não seja o do Bitcoin, é lógico. Eu li o white paper do Axie Infinity, achei impressionante, assim. Meu irmão me mostrou, falou, cara, eu acho que você vai gostar disso aqui, dá uma olhada. Eu tava começando a analisar mais cripto, então li um white paper completo, comecei a acompanhar o roadmap do produto, ver se eles entregavam, o que estavam entregando, o que acontecia com o preço durante as entregas, tipo Ronin, a Katana, que é a DEX deles. Então vi muita coisa interessante. E aí depois ali do Itaú BBA eu trabalhei em uma fintech como gerente comercial. Eu era responsável pelo produto de aluguel de ações. Essa fintech chama SL Tools. Nós éramos concorrentes da B3 com aval da CVM. Nós éramos uma bolsa para aluguel de ações. Então eu trabalhei ali como gerente comercial e depois entrei em contato com o Daniel. Eu estava muito envolvido com o mundo cripto e aí acabou que a gente fechou e eu toquei a parte B2B da LIC durante uns 6, 7 meses, por assim dizer, que é a parte da LIC que trabalha diretamente com blockchain, né? Então tokenização era tudo com o nosso time e é basicamente essa minha trajetória bem resumidamente. Legal. E até falando sobre tokenização, né? Como que tu explicaria tokenização e token de ativo para o mercado financeiro que ainda não entrou em contato com essa inovação? Isso é interessante você colocar isso, Bruna, porque em janeiro agora eu acabei dando uma palestra na Verde Asset que ela era sobre justamente token referenciado a ativo, né? Que é como a nomenclatura que a CVM deu para esses tokens que você mencionou, né? Que são tokens de ativo, que são tokens do mercado financeiro tradicional, né? Não tem muito segredo, na verdade é bem simples. O token ele é simplesmente uma representação digital de um ativo que você vai tokenizar. Nada mais do que isso. É isso que é um token. Agora é lógico que tem por trás várias nuances, né? Várias soluções de design, de arquitetura, o que você pensou para o seu token, o que você vai entregar, o que é um token, né? Como você vê um token, que tipo de gargalo, que tipo de problema você está resolvendo, o que você vai entregar, e são outras coisas que, é lógico, vão entrar dentro do escopo do token, né? Do que o seu token vai fazer / entregar para o usuário final e até mesmo nas duas pontas, né, no lado do B2B, o que você vai entregar para o cara que está emitindo um token no mercado e para o seu marketplace também, que tipo de gargalo que você tem no mercado tradicional que você está solucionando ali, né? Mas no fim das contas, um token, ele é a representação digital de um ativo, ponto. Não tem mágica, não tem nada disso. É como você usa o seu smart contract. Eu gosto também de falar bastante da NFT, né? Porque NFT é o
quê? Representação digital da arte. Então, a Exatamente. pessoa acaba deixando até mais concreto, né? Porque quando fala ativo, pode ser que, enfim, assuste algumas pessoas, mas é bem prática a explicação, né? Representação digital Exata. de um ativo. Perfeito, é isso E, mesmo. exato. E aí, até falando um pouco desses benefícios, né? Como que a blockchain e a tokenização podem ajudar o mercado, assim? Quais são as soluções que essa tecnologia oferece? Aí a gente entra em algo mais profundo e sendo muito honesto, isso vai acabar tendo que passar por um framework gerencial, algo que você, enfim, se você não tiver capacidade ou não tiver conhecimento para isso, você vai precisar de um time para te auxiliar. Na verdade, o que você tem que saber, levantar quais são as suas vulnerabilidades, né? Aonde eu tenho gargalos, como a DLT, né, o blockchain, enfim, conseguiria me ajudar aqui. Por exemplo, pensando especificamente em mercado financeiro, você tem um problema, cálculo de preço, por exemplo, precificação de ativo. Pô, vários agentes fiduciários fazem isso com Excel, fazem isso com sistemas que são ultrapassados, tem vários inputs manuais. Então, você tem um risco ali, você tem um liability considerável, dado o modus operandi daquele agente do mercado. Então, como que o token endereça isso? Você consegue, dentro do seu smart contract, se essa for a arquitetura, se esse for o seu design, você consegue colocar dentro do smart contract, você consegue configurar exatamente o que você espera da precificação daquele ativo. Todas as nuances envolvidas, todas as particularidades envolvidas na precificação daquele ativo. E acaba que, no fim das contas, então, você ou elimina ou você dá uma outra configuração para um agente de mercado. Não estou falando aqui que tinha que sumir ali, por exemplo, esse agente fiduciário. Não é essa a questão, mas o que ele vai fazer e como ele vai fazer? Ele não vai mais fazer aquela precificação fazendo input manual em um sistema ou em um Excel. Isso tudo vai acontecer automaticamente na rede para você. E são esses ganhos que, quando você lê em qualquer chamada, em qualquer matéria, o blockchain, a tokenização tem a capacidade de mudar essa indústria, de fato tem. O ponto é avaliar como, aonde estão os gargalos e como você consegue resolver isso através de uma tokenização. Precificação de ativo você consegue. Distribuição de dividendo você consegue? Consegue. Vários problemas. Como eu venho do mercado financeiro, presenciei vários problemas terríveis na hora de pagamento, inclusive funcionário dando valor errado na hora de distribuir um pagamento via CETIP e ficando desesperado, ligando, falando, não acata esse pagamento, quando você tem uma janela na clearing, na verdade, para liquidar aquilo. Então, se ele não tiver dinheiro, ele não vai liquidar, mas ele vai passar um calor, porque ele ditou algo errado ali, de repente. O input que ele fez manual ocasionou isso para ele. Você tem também essa possibilidade de resolução com a tokenização. Você depende, aí novamente, dependendo da sua arquitetura, do seu design, da sua solução, você pode sim fazer uma distribuição de dividendos via blockchain, que a gente chama de on-chain, né? Você pode fazer ela dentro da rede. É algo comum? Deveria ser, mas hoje, pelo menos aqui no Brasil, não sei de outros lugares que façam além da LIC. Eu sei que esse é o padrão da LIC, sem querer, puxa, nem trabalho mais na LIC, viu, gente? Mas... E nos Estados Unidos, assim, tu conhece, já é bem mais avançado nesse sentido? Para ser bem honesto, eu não acompanho tokenização de real assets igual aqui, tá? Se eu fico olhando como que é feito lá, como que não é, não. E eu acredito, inclusive, que aqui no Brasil, pensando... porque, assim, também tem isso. Os mercados são diferentes. Não é a mesma coisa, não é exatamente... O funcionamento não é o mesmo. Então, o que eu diria é, dado o funcionamento do mercado nacional e a estrutura que você tem, que você encontra, o design que você tem, a arquitetura que você encontra aqui na LIC, você tem algo muito bem planejado para o mercado de renda fixa nacional, tá? Você vai atender a contento isso. Lá fora você vai encontrar assim, tá, Bruno? Você tem inclusive no DeFi, tokenização desse tipo de bond e tal, que vai acontecer pagamento de dividendo on-chain. Agora, pensando em uma tokenizadora no modelo LIC ou mercado Bitcoin ou qualquer outro concorrente de mercado que vai fazer algo mais centralizado, eu realmente não sei te falar, tá? Até falando sobre isso de renda fixa, tá? Quando falam que as operações elas ficam mais ágeis, mais baratas, mais transparentes com a blockchain, o que isso quer dizer, assim, na prática? Que fatores que levam a isso, a ter essas características? Na verdade, é uma somatória disso que eu estou falando, do que eu já mencionei. E o outro aspecto ultra importante, na verdade, aqui, é que a tecnologia do blockchain, ela, usando um termo técnico, eu não quero ser muito técnico, mas ela é append-only. Então, você só faz inputs.
né? Uma vez que você registrou algo no blockchain, uma vez que você escreveu um smart contract, que você parametrizou ele direitinho, colocou nele tudo que você espera que ele faça para você, seja precificação, seja pagamento de dividendos, dali em diante, daquele momento em diante, o momento que você faz o deploy dele na rede, ou seja, o momento que você lança ele na rede, você não tem mais intervenção, você não vai mais mexer, você não tem uma zona cinzenta, por exemplo, você não tem uma CETIP ou você não tem uma B3 no meio que você precisa esperar, o pagamento de dividendos desse ativo, putz, tem que esperar sair o preço na B3, tem que esperar sair relatório, tem que esperar soltar o code, ou enfim, o relatório XPTO, para você não depende de um agente centralizador, entendeu? Por mais que você esteja, de certa maneira, envolvido em uma instituição mais centralizada, que seria ali, que mercado Bitcoin, essa programação, esse ativo programável, ele acaba suprindo, ele acaba deixando tudo mais transparente para o investidor final, tanto para o emissor, na verdade, quanto para o investidor final. Porque o emissor ele vai ter que simplesmente, nessa data aqui, aí depende de como você acerta em contrato, né? Você vai ter que fazer um depósito do pagamento de dividendos. E o robô vai rodar tudo, vai fazer a interface com o blockchain e vai distribuir isso para os investidores no fim das contas. Então, é tudo muito mais claro, entendeu? É tudo mais limpo, não tem esse agente ali no meio que antes era uma figura, na verdade ainda hoje para o funcionamento do mercado ele é uma figura muito necessária para trazer segurança, para dar estabilidade para o mercado, mas aos poucos eu acredito que muito do papel desse agente ali, dessa clearing house, vai ser substituída por coisas que você vai acabar parametrizando no smart contract. Quando a gente vai investir, por exemplo, num token de renda fixa, a gente vê já claramente as diferenças, né? A gente tem uma liquidez muito maior e a gente tem ali, além da velocidade na transação, a gente também tem uma transparência, né? Que é justamente através da tecnologia do smart contract e da blockchain. Perfeito. Se tivesse, por exemplo, essa transferência em outras áreas, vamos supor, a gente não teria tido um rombo tão grande em Americanas, quem sabe? Até já. Transparência, é uma questão de transparência. Isso aí você começa a enveredar para lá dos tipos de auditoria também. Enfim. Exatamente. O blockchain ele tem N tipos de aplicação para N tipos de mercado. Então, até falando sobre isso, quais exemplos assim de soluções baseadas em tokenização ou blockchain que tu já viu no mercado? Alguma que te interessou bastante, que seja, de certa forma, fácil do público final visualizar como grande benefício? Nossa, eu chamaria de talvez a minha frustração, mas foi algo que eu fiquei deslumbrado assim quando eu dei foi um pequeno estudo. Eu recebi um e-mail de um rapaz falando que queria falar comigo, que tinha rodado já, falando com um monte de gente na Leak, mas queria falar comigo. E ele falou que ele queria falar sobre... Ele me passou, Davi, eu quero conversar com você sobre... Era sobre um tipo de seguro que eu esqueci agora, eu vou lembrar. Daqui a pouquinho eu lembro. Mas, enfim, esse seguro, só para você entender, é paramétrico. Ele falou, Davi, eu preciso conversar com você sobre seguro paramétrico. Eu não sabia o que era seguro paramétrico, eu não fazia ideia do que era seguro paramétrico. Então eu falei, deixa eu ler, porque era uma época que eu estava ajudando bastante o pessoal do comercial, então eu ia em reuniões que é aquilo, tem muita curiosidade do mercado, tem muito nós, então todo mundo quer saber o que é tokenização, todo mundo quer conversar com você e todo mundo quer tokenizar alguma coisa. Então na hora que esse cara me mandou, eu quero falar sobre seguro paramétrico, eu falei, beleza, o que é seguro paramétrico? Eu fui ver. O seguro paramétrico ele utiliza um índice como base para uma pólice de seguro. Então, por exemplo, se você, Bruna, trabalha com, sei lá, você planta soja e você quer fazer um seguro contra a chuva lá na sua região, vamos supor que você mora no sul, aí você quer fazer um seguro. O que o seguro paramétrico faz? Ele leva em consideração a média do índice pluviométrico da sua região, e aí ele coloca isso dentro da pólice. Qual que é o trigger da pólice? Você passar, se você tiver uma época de chuva que ultrapasse essa média, ou um trigger que você como segurada vai fazer com o cara que está te vendendo o seguro, se ele passar esse trigger, trigou, você recebe o seguro. Cara, eu achei isso, eu falei, isso tá pronto. E eu queria muito, uma das coisas que eu queria muito ter implementado na Leak, eu saí sem implementar, eram os oráculos na Chainlink. Então eu vi isso como uma oportunidade gigante de forçar. Oráculo
ele é um componente, né, do ecossistema cripto, o que ele faz, qual que é a função dele. Ele pega informação off-chain e ele alimenta on-chain. Ele traz essa informação off para dentro. Porque se você pensar bem, só para fazer aqui um adendo, você tem, por exemplo, eu tenho um token pós-fixado, eu tenho um token IPCA. Tá bom, cadê seu oráculo? Eu não tenho oráculo, então você não tem token IPCA. Então seja fair com o seu, esse aqui é um ponto, né? É o que você perguntou também, aí vai muito de como você lida com seus clientes, enfim. Se você fala que você tem um token pós indexado a IPCA, você tem que ter um oráculo. Se você não tem um oráculo, você não tem esse token que você está falando. Você tem um token que está lá, a correção do IPCA dentro do token, na precificação do token, não está sendo feita de uma maneira mecânica ideal. Ele não está usando um oráculo para buscar informação off-chain do IPCA e fazer atualização on-chain do IPCA no preço do seu ativo, entendeu? Você está fazendo isso manualmente de alguma maneira. Ou, talvez, até pior, você está controlando isso no Excel. Exatamente. Você está controlando isso no Excel. Você fala que você tem um token ali, mas você está controlando no Excel de lado, entendeu? Então, é para isso que serve um oráculo. E eu vi uma oportunidade muito grande de adiantar, de tomar. Conversei, inclusive, com o Daniel na época. Falei, cara, o cara é grande, era um órgão do governo. Eu perguntei se ele topar fazer um produto de prateleira, a gente sair vendendo isso, a gente já tem a tecnologia inteira, só falta o oráculo. Vou passar na frente do meu backlog. Ele falou, beleza. Só que aí a reunião foi um banho de água fria. O cara só queria falar sobre crédito de carbono. Tá na moda, né? E ficou de fora Mas esse aqui é o ponto. Para empresas como a Leak, que tem um budget muito, muito certinho, né? Você tem ali o seu orçamento certinho e você tem que trabalhar com coisas que estejam ao seu alcance, né? Então, o seguro paramétrico era algo, sendo muito honesto, totalmente disruptivo. Ia dar uma eficiência surreal para o mercado de seguros. Inclusive, eu acredito na possibilidade de você inserir outros instrumentos através do seguro paramétrico, tá? Não só para agricultura, não só para commodity, inclusive para coisas que normalmente não usam índices, tá? Eu achei muito interessante, eu acho que até enfim, tem um sexto sentido aí, porque eu realmente não moro atualmente, mas eu tô em São Paulo e fico metade no sul, e eu tenho uma família que planta soja e planta arroz. Eu sou do sul e planto soja. Não foi combinado, então, não foi combinado. Não, eu tô em choque, eu fiquei tipo assim, não tô acreditando que ele tá falando isso e tá falando diretamente comigo, né? Mas então, eu acho muito interessante porque eu vejo meus tios, meu tio, meu Dindo e meu irmão mais velho que administram a fazenda, sofrendo em relação a isso. É muito difícil a gente saber toda hora, tipo, não, é porque hoje tem que chover, rezem pra chover essa semana. Eu fico tipo, como eu vou rezar pra chover? E se não chover, como é que eu vou adivinhar? O que acontece? E toda hora só se fala em relação, quando a gente fala da tecnologia do blockchain aplicada em agricultura, só falam em crédito de carbono. Não falam nessas outras soluções. Então, imagine a sua família. Se eles têm um seguro paramétrico, eles não conseguem, por exemplo, ele já tem o seguro paramétrico, Davi, beleza, mas ele vai ter que ver como que o cara está precificando. Tem alguém lá dentro da seguradora que está fazendo check. Tudo bem que isso vai ser sistematizado, mas tem que ver, trigou aqui algo. Será que trigou mesmo? Vamos olhar o índice. Cara, com o oráculo, você está importando o índice direto para o smart contract que está fazendo o cálculo ali do threshold, se bateu ou não bateu. Bateu, cara, só tem que mandar uma mensagem falando que está sendo pago. E acabou. E vai liberar o dinheiro na hora para o cara que está pro segurado. Então, é bem disruptivo. É um negócio, assim, é bem bacana. Eu pensei, nossa, eu fiquei muito hypado. Mas não deu certo. Eu fiquei agora bem curiosa, assim, até vou falar com a minha família depois do podcast aqui, que a troca eu não imaginava que fosse para esse nível. E até falando sobre isso, né, quem conhece o Daniel, que tu mencionou aqui, para quem não sabe, é o CEO da Leak, ele cita que token funciona como uma interface para a operação, que todos podem acessar. E isso que a gente está comentando aqui é justamente uma prova disso. A gente tem mais transparência, a gente, com o oráculo, sabe, tem a importação ali dos dados do índice e tem mais segurança e transparência em relação a isso. A gente sabe realmente, e como tu falou, só acessar e já está sendo pago. A velocidade das coisas é outra coisa, a transparência das coisas é outra coisa, a acessibilidade das coisas é outra coisa. Então, essa tecnologia, gente, é uma tecnologia que daqui a pouco a gente vai ver em todos os cantos. Eu não sei nem se já nos Estados Unidos já não está sendo aplicado. Não, esse do paramétrico sim, porque eu fui atrás. Já? Esse eu sei. Já tá lá? Só não me pergunta o nome, Bruna, da empresa, mas depois eu te passo em off.
E aí, se você quiser divulgar de alguma maneira, mas tem, eu tive que ir atrás disso e é aquilo que eu te falei. Aí, sendo muito honesto aqui, aquela honestidade intelectual, quando eu digo que existem outras aplicações para seguro paramétrico que hoje não estão em vigor, é justamente por conta dessa empresa que eu fui atrás, porque eles foram para fora da caixa, entendeu? Eles viram que é muito melhor fazer por índice, é muito mais seguro, é muito mais rápido, o público acolheu bem, então eles começaram a implementar isso para outros tipos para outras áreas, na verdade, que antes não se aplicava o seguro paramétrico, tá? Então eu achei bem interessante. Eu vou procurar depois aqui e te mando. Pode ficar tranquilo, mas já Não, tem sim, isso tem fora. adorei. E até um nome que, quando tu fala seguro paramétrico, todo mundo vai ficar tipo, nossa, que Você viu que negócio, mais eu uma demorei coisa um que pouco a inventaram. puxar. Eu demorei um Até pouco tu a puxar. esqueceu do nome, porque é um É, nome, assim, que não é normal no nosso dia a dia. As pessoas não saem falando por aí sobre seguro paramétrico, mas é uma coisa que a gente vê exatamente. que é uma inovação. E a tokenização, né, ela tá no início. Diferentes empresas ou tecnizadoras estão fazendo seus projetos, estão com diversas inovações, como a gente está comentando uma aqui. Mas também, ao mesmo tempo, existe bastante gente, assim, que tem maus intuitos, né, nesse mercado, né? E quais que são, assim, os bons e maus exemplos que tu vê hoje do uso de tokenização no mercado? Na verdade, aqui o que eu vejo são, na verdade, um conjunto de fatores ou de decisões, talvez, tá, Bruna? Não diria nem. Aí eu não gosto de ser. Talvez seria muito leviano da minha parte falar que o cara tem uma má intenção. Mas é aquilo. Eu acredito muito nessa tecnologia. E para mim, se ela não for aplicada de uma maneira muito clara, você tem um ethos cripto, né, que ele versa muito sobre custódia própria, descentralização, desintermediação, transparência, porque isso explodiu ali, acabou coincidindo, na verdade, né, do bloco Gênesis do Bitcoin com 2008, inclusive. Tem lá no bloco Gênesis do Bitcoin a notícia do bailout dos bancos. Então, o que eu penso não é que tem uma má vontade ou uma má intenção, mas as pessoas elas ainda acham que as coisas podem ficar subentendidas ou que de repente você não precisa oferecer algo realmente melhor para o seu cliente, que você tem que focar no seu stakeholder, que você tem que dar lucro para ele, que, enfim, se você pensar numa tokenizadora, é aquilo que eu falei. O seu framework de decisão, pelo menos na minha cabeça, tem que ser o que eu estou resolvendo. Qual que é o problema que tem aqui, seja ele o mercado financeiro, seja uma cadeia de distribuição, uma cadeia logística, o que eu estou resolvendo? Como que eu estou melhorando isso? Como que eu estou otimizando isso? Como que eu estou deixando mais seguro, mais transparente? Então, eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar com o Daniel, porque ele é um cara que pensa assim também. Eu sei disso, eu conheço o Daniel há mais de 20 anos. Então, eu sabia que o que eu ia encontrar e o que eu ia poder desenvolver ou ajudar a desenvolver na Leak era algo que ia partir para esse caminho. Agora, o que eu vejo como yellow flag ou red flag até, tá? Por exemplo, a Leak, por mais escopo que ela tem ali de seedify, né, de ser uma instituição centralizada que oferece esse tipo de serviço, como são as competidoras, as principais competidoras dela, ela tem um design muito interessante. Ela tem uma derivação de carteira, por mais que fique concentrado com ela, cada cliente tem sua carteira, então isso permite ali que o quê? Na hora que tem uma emissão de ativo, na hora que tem uma emissão de token, ela vai distribuir os tokens. Se a Bruna comprou 10 quantidades do token X, a Bruna vai ter na carteira dela 10 quantidades de token X. Se você for, depois que a oferta finalizar, olhar na blockchain, porque é isso que a gente fala, é transparente, então você consegue ver na blockchain que a carteira da Bruna, ela tem a carteira dela, ela vai olhar lá, putz, tem 10 tokens aqui que eu comprei. Então isso é a transparência do blockchain. Agora, você tem a maioria dos outros players do mercado, pelo menos quando eu analisei, a última vez que eu analisei foi em janeiro, antes de fazer a apresentação que eu falei que eu fiz. Então, essa última vez que eu tinha olhado em janeiro desse ano, você ainda tinha competidores grandes da Leak emitindo um token que a gente chamava, enfim, a gente tratava como token oco. É um token que você emite e é isso, tá lá, tem um token lá. Agora, por quê? Esse aqui é o ponto. Aí, aqui também, Bruna, quando eu falo que tem um conjunto de fatores, eu acho que também entra o papel do regulador, entendeu? Eu acredito que o regulador, quando a gente pensa em cripto, não em token, em cripto, em Bitcoin, Ethereum, o regulador ele tem que fazer um papel realmente de ajudar isso a se integrar na economia, né, na economia real. Agora, quando a gente está falando de tokenização, de ativos reais, de digitalizar isso, de transpor isso para o blockchain e aproveitar os benefícios que o blockchain pode
entregar para esse tipo de mercado, eu acredito que a gente tem que sim que pensar primeiro em tecnologia. Ah, mas poxa, o retorno que eu vou dar pro meu cliente aqui é menor. Tudo bem, vende isso para ele, pô. Você tem que vender para ele, você tem que explicar para ele, porque de repente o retorno que você tá dando é menor. Porque no fim das contas, o que você tá entregando para ele é uma experiência muito melhor. É algo que lá na frente ele vai colher os frutos, entendeu? Não é algo assim, eu vou pegar agora e vou... É aquilo que a gente tava conversando, vou emitir um token pós agora. E na Leak, não sei como tá hoje, sendo muito honesto, mas na época que eu tava aí, a gente não fez nada desse tipo, porque eu sei que o Daniel também não ia querer, mas muito porque eu falava, a gente não tem como emitir um token pós. Eu não vou fazer controle disso na mão. Isso não existe. Isso daí não é emitir um token pós. Isso pode ser qualquer coisa, menos um token pós. Então, é aqui que eu acho que é o seguinte, o regulador ele tem que ser pró-tecnologia. Então, ele tem que se atualizar, e ele tem que entender o que ele está validando, o que ele está liberando para o mercado, o que os players estão entregando para o mercado. Eu escrevi um artigo muito pequeno que ele perguntava o que seu token faz. No Medium eu escrevi. E falei muito sobre isso. Esses players que entregam um token oco, e quando eu falo token oco, eu estou falando de um token que literalmente não tem nada. Quando eu conversei com você sobre smart contract, sobre parametrizar no smart contract o que o seu token vai fazer, se ele vai precificar, se vai ter distribuição de dividendo, como que ele vai fazer isso, você está colocando funções dentro do smart contract. Quando o seu token não faz nada, quando você não distribui ele, quando você não tem que mandar para carteira de usuário nenhum, você só imagina assim, eu emiti 100 mil tokens agora, eu distribuí para todos os meus clientes. Isso tudo está parametrizado dentro do meu token ou da oferta que está ali conduzindo a distribuição daquele token. Agora, se eu emito um token e ele fica na minha carteira, ele fica parado na minha carteira, eu não distribuo para ninguém, quais são as funções que tem dentro desse token, entendeu? Ou aquela pergunta que eu fiz no meu artigo, o que seu token faz? O que seu token entrega? Bom, pessoal, então por esse episódio a gente vai ficando por aqui e na semana que vem a gente vai lançar a parte 2 desse episódio da tokenização, porque a gente dividiu aí em 2 episódios. Então, já que você ficou agora com gostinho do primeiro, espera um pouquinho que semana que vem a gente vai ter o segundo. Já se inscreve no canal da Leak e ativa o sininho para não perder. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Tokenização.